Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal de Bragança Paulista. Nós viemos falar com uma das mulheres que comandam aqui o orçamento, sabe tudo sobre o orçamento público do nosso município, da nossa Câmara, e de uma forma geral, ela vai estar se apresentando aqui para a gente, falando um pouco do currículo, o nome completo dela. Por favor. Boa tarde para vocês. Eu sou Valdênia, trabalho na Câmara fazem 33 anos, especificamente nessa área, né, de contabilidade pública, onde envolve a parte financeira e orçamentária. Nós mexemos normalmente com a parte financeira e orçamentária da Câmara, porém, damos todo o suporte para as comissões em relação a tudo aquilo que envolve a nossa área. E, consequentemente, trabalhamos também mexendo, conhecendo, fazendo com os projetos de lei na área financeira também, na parte que envolve o orçamento público. Certo. Valdênia, a senhora é formada em quê? Eu sou formada em Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. E sou pós-graduada em Gerência de Cidade. Gerência de Cidade. Exato. Maravilha. O que você poderia falar um pouco para a gente sobre o orçamento público? O orçamento público é uma das principais peças que o município tem para que ele possa estar trabalhando e desenvolvendo o trabalho dele em termos de manutenção de obras, manutenção da máquina pública e mais os investimentos para a população de modo geral. Certo. Como que se dá a formatação do orçamento público? Quais são os mecanismos que o município pode estar usando? Então, veja bem, o orçamento público ele é constituído de duas partes, tá? A parte orçamentária e a parte financeira. Tudo isso se inicia através de um planejamento. Planejamento esse hoje que é uma das pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo aquilo no município tem que ser muito bem planejado para que você possa ter a eficácia e a eficiência com o recurso público. Isso quer dizer o quê? Você traz para si todas as secretarias para que faça o planejamento, cada um faça o planejamento da sua área e a partir disso é feito os pedidos todos que há necessidade e é feito daí o orçamento. Certo. A peça orçamentária. E como que se dá a captação desse recurso? E quais as formas mais conhecidas? É o que eu acabei de falar para você. Uma das partes do orçamento é a parte financeira. A parte financeira é onde você vai prever aquilo que você vai arrecadar. Seriam as receitas federais, estaduais e as municipais. Certo. As federais seriam o imposto de renda, exportação, que seriam a nível de governo federal, que eles arrecadam. Daí é feito de acordo, a distribuição para os municípios é feito de acordo com o número da população, com a própria receita tributária do município, com a área de vegetação, alguns índices que compõem isso daí, e é transferido para nós. Teria daí as receitas estaduais, que é uma das receitas, que é o ICMS, por exemplo, que é a maior receita do município de Bragança Paulista, é o ICMS, né? Exatamente, ICMS, IPVA, 50% do IPVA, então são várias receitas que é estadual, e mais as receitas municipais, que seria a receita que o município pode estar tributando e arrecadando. Certo. Dentro dessa matriz do município, ele arrecada, como que ele sabe onde ele vai gastar o dinheiro durante a gestão? De acordo com o seu planejamento, mas porém cada receita, nós constitucionalmente nós temos percentuais a ser gasto em determinadas áreas. Por exemplo, a educação o município ele é obrigado a estar gastando 25% das receitas de transferência constitucionais. A saúde, por exemplo, é outro exemplo, né? Ele tem que estar gastando no mínimo 15%. Então, o município ele tem, de uma certa forma, alguns percentuais dentro do orçamento que ele é obrigatório o gasto. Uma vez ele não gastando esses percentuais, ele pode incorrer em ter uma conta rejeitada. Sim. Entendeu? Entendi. O que você pode falar um pouquinho para a gente? Planejamento do plano plurianual
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, né, a Lei de Orçamento Anual. Essas três leis, ela compõem o ciclo orçamentário, são as leis orçamentárias que é uma obrigação, uma obrigatoriedade do município estar seguindo elas, né? E seria o PPA, que é o Plano Plurianual, seria a LOA, a lei orçamentária, e a LDO, que seria a Lei de Diretriz Orçamentária. O que são essas três leis? Essas três leis é o seguinte: uma é interligada com a outra, uma não sobrevive sem a outra. Não pode você ter uma lei se você não tiver outra. A lei mãe que a gente fala, né? Que seria o plano plurianual. O plano plurianual seria um plano de governo onde está tudo estimado as metas para investimento, manutenção, para um período de 4 anos. Então, vem no último ano de mandato de um governante, no nosso caso o município seria o prefeito, no último ano ele vai fazer um planejamento, tá? Nesse planejamento vai ser para um período de 4 anos, que seria o próximo prefeito e mais o último ano para quem entrar, né? Para ele, seria para quem entrasse 3 anos e para o outro mais 1 ano. E desses 4 anos, vem daí a LDO. O que seja a LDO? A LDO vai ser as metas e as prioridades anualmente. Você pega o plano plurianual, você distingue ele em 4 anos. Você vai estipulando as metas. Qual é a meta para o primeiro ano? Qual a sua prioridade ali dentro? A ou B? Determine-se dentro ali, né? Dependendo do pensamento do gestor, exatamente, né? Você vai sempre estar estipulando as metas dentro dele. Você pega o primeiro ano e você daí faz as diretrizes. A diretriz você estipula, então, essa meta e para que você possa fazer o quê? Para você fazer o planejamento e depois a parte financeira e orçamentária através da LOA, certo. Seria a lei orçamentária. Significa dizer que LDO você pega, tem as metas, e a lei orçamentária anual, você pega o que? Fala quanto vai ser essas metas, como eu vou arrecadar e quanto eu posso gastar, né? Entendi. Existe alguma forma de, anualmente falando, porque a gente fecha as contas e é julgado anualmente, certo? Existe uma forma de acompanhar a evolução daquilo que foi planejado? Sim, olha, hoje uma das pilastras da lei de responsabilidade fiscal é a transparência. É o artigo 48 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo aquilo que envolve recurso público hoje é obrigado a dar transparência. Significa que essa transparência, tudo que a movimentação das leis orçamentárias tem que estar contemplado num portal de transparência, tem que estar contemplado hoje através das audiências públicas, que você tem que trazer a população para estar discutindo, para estar falando com você se realmente aquilo é a meta daquela, porque muitas vezes pode ser que o governo, quem esteja no poder, fale, eu quero fazer determinado serviço, mas muitas vezes isso não é a prioridade daquela população. Então, o que faz hoje? Você é obrigado a trazer a população até você, para que você possa estar definindo junto com a população isso daí. E tem mais, de 4 em 4 meses, por exemplo, hoje é feito dentro das câmaras municipais, através das comissões, a prestação de contas. 4 em 4 meses o executivo vem, traz a prestação de contas e presta conta também através de audiência pública para a Câmara Municipal e bem como para a população. Tá? Então, existe hoje muitos mecanismos de estar acompanhando isso daí. Entendi. Agora, falando a respeito um pouco do orçamento e a questão municipal, qual a importância da população, não só dentro do nosso município, aqui Bragança Paulista, mas no estado, de estar participando da elaboração dos orçamentos? Hoje nós temos, tem alguns municípios até, que tem orçamento participativo. O participativo, Bragança ainda não tem esse orçamento participativo, tá? Mas tem muitas cidades hoje que tem lei que faz com que a população defina quais são as metas que vão ser contempladas dentro da peça orçamentária,
Legal. Entendeu? Exatamente. Então, a população traz nessas audiências públicas aquilo que eles que tem no seu bairro a necessidade de estar implementando, o poder público está implementando no seu bairro, a população traz. E o município hoje, com esse orçamento participativo, ele vai atender isso daí, entendeu? Então, é muito importante. A partir do momento que a população comece a acompanhar, o recurso público ele é mais bem empregado, né? Sim. Porque você vê que tantos problemas que hoje a gente tem na saúde, tem na educação, isso é falta de acompanhamento mesmo da população, porque se a população acompanhasse hoje, ele cobrasse mais, né, das pessoas que eles elegem, né? Sim. Tanto, vamos se dizer, a nível de Câmara Municipal, do Executivo ou Legislativo, cobrasse mais, participasse mais, você vê que muitas vezes, muita coisa que algum projeto polêmico, onde tem assim a participação popular, o projeto tem um desfecho diferente daquilo que realmente esteja na mão somente de um ou de outras pessoas, você entendeu? Então, a população hoje é fundamental, participar das audiências públicas, tá dando sugestão, tá participando, você entendeu? Para quê? Para que esses recursos sejam canalizados de acordo com a real necessidade deles naquele bairro. Que muitas vezes o bairro está precisando, por exemplo, de um posto de saúde, e tem como meta uma escola. Você vê que então é destoante isso daí. E a partir do momento que você traz a população, ela vai estar falando para você, no meu bairro está precisando disso, no meu bairro está precisando daquilo. Então hoje é importante isso daí, né? E a transparência também, né? Porque a partir do momento que você traz, você tem que estar apresentando quanto você vai arrecadar, onde você vai gastar, tudo isso daí você tem que estar fazendo, você entendeu? Entendi. Muito legal essa parte. Agora uma pergunta mais técnica. Dentro de alguns pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a gente pôde ver que muitas das vezes ele aponta como um erro a elaboração dos projetos das LOAs por pessoas não técnicas, que são pessoas que não são formadas ou não conhecem muito bem as leis. Qual a importância de ter pessoas técnicas para a formatação de um bom planejamento? Eu sempre falo, se você pegar as leis orçamentárias, não o PPA e nem a LDO, mas se você pegar a LOA, a lei anual, eu sempre falo que é uma carta cheia de números só, porque ninguém entende nada se você pegar, entendeu? Certo. Porque são códigos e aqueles códigos, somente o técnico vai estar sabendo o que é aquele código, né? Então, esse é o problema, né? E muitas vezes também é o mau planejamento. Eles também falam muito disso, né? Você planejar mal, você mexer muito. Porque no orçamento, por exemplo, você tem assim, não que você vá fazer ele 100% de acerto, não existe isso daí. Ele é uma lei que ele não é estática, é uma lei que pode ser mudada a qualquer momento, né? O Tribunal de Contas pega muito, por exemplo, um tipo de remanejamento de verba. Nós chamamos de suplementação. Existe uma lei federal que disciplina isso daí, que você pode mexer dentro de uma lei orçamentária até um certo percentual. Hoje que ele fala até a inflação. Por quê? Porque você elabora uma peça orçamentária em março, abril, para você executar no exercício seguinte. Então, o que vem o Tribunal de Contas, ele pega muito no pé. É o seguinte, você tem que trazer técnicos que conheçam exatamente a realidade daquele município, que seja bem planejado, para quê? Você não desvirtue uma peça orçamentária no exercício seguinte, porque muitas vezes você faz por fazer uma peça orçamentária para cumprir datas, cumprir prazos, essas coisas, só que chega no exercício seguinte, você pega, você tem um custo para isso daí, né? Aprova-se numa Câmara, manda para o Executivo, para que o Executivo faça a sanção. No exercício seguinte, você mexe nessa peça inteira. Quer dizer, você vê que não é uma peça confiável, né? Você mudou 100% a realidade? Não. O que o Executivo hoje, o Tribunal de Contas pega muito no pé é isso daí. Você não ter um bom planejamento. Você tem que planejar, você tem que saber a situação real das suas necessidades. Por quê? Porque você só pode mexer nesse orçamento através de uma suplementação, mexer nele até um percentual. O Tribunal de Contas fala que é só o valor da inflação anual, exato. Por quê? Porque você planejando, você planeja de um exercício para o outro, você vai fazer o quê? Você vai só pôr a inflação.
na mudança. Então você vai suplementar. Hoje você planeja comprar um carro, por exemplo, uma ambulância. A ambulância custa 100 mil reais, um exemplo, tá? Aí o ano que vem essa ambulância não vai estar 100 mil, isso é uma coisa lógica, né? Então o que acontece? Você suplementando o valor dessa ambulância, você tem um percentual para você suplementar. Agora, você planeja uma ambulância e depois você compra um carro para o gabinete, por exemplo. Você veja que destoa bem, né? E isso não pode mais estar acontecendo hoje. Hoje tem que estar acontecendo o quê? Hoje o que eles frisam muito, eles perdem muito, e hoje tem rejeições de conta por causa disso. Falta de planejamento. E hoje nada mais do que um técnico para conhecer, né? É excelente essa questão que a senhora está falando. E a respeito também disso, eu queria saber, dentro dos pareceres do tribunal, o que muda um parecer favorável ou um parecer negativo dentro do município na execução das atividades públicas? Então, veja bem, a própria Constituição, no artigo 100, tem alguns quesitos lá, que seria, por exemplo, não pagamento de um precatório, né? E isso, com certeza, vai ter problema, mas nós temos que levar em consideração alguns quesitos para isso daí. Primeiro, quem dá parecer nas contas da prefeitura, tá? É o Tribunal de Contas, mas quem aprova ou rejeita esse parecer é a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. Exatamente, e da Câmara Municipal é o contrário. Quem analisa as contas e dá parecer final é o Tribunal de Contas, tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que você fez no seu exercício e que não pode ser alterado se fez errado, é rejeição. Vem pedido de rejeição do Tribunal de Contas e a Câmara, para mudar isso daí com 1/3 de votação, por exemplo, ela tem que ter um motivo para ela estar mudando o parecer deles, tá? E a Câmara, ele já rejeita direto, sem ter nada, exatamente. Então, dentro dos pareceres municipais, né, no âmbito do executivo, a questão do parecer favorável ou não é mais um ato político dentro da Câmara, ou a senhora acredita que seja mais um regramento mesmo? Eu não acredito que seja e aqui na Câmara, por exemplo, a gente faz que não seja ato político. Por quê? Porque você tem que justificar. Como você vai justificar, por exemplo, uma não aplicação de 25% na educação, uma não aplicação de 15% na saúde? Você não tem como justificar, né? Tivemos sim, que nem veio as contas de 2019 para ser julgada esse ano aqui, que estava sendo analisada pelo Tribunal de Contas. O que foi que aconteceu nessa conta? O Tribunal de Contas mandou para nós com parecer de rejeição. Chegou aqui, nós fomos analisar a conta para saber se realmente, né, era para realmente levar pela rejeição ou aprovação. Nós fomos analisar, foi lançamentos contabilmente que foi feito errado. Então, isso foi acertado no exercício seguinte. Tá? Então, isso não é um motivo de rejeição. Você consegue acertar, você consegue fazer isso daí, né? Agora, você não aplicar os 25%, o ano seguinte você não aplica. Você deixou de aplicar, você não aplica mais. Você deixou de aplicar, não pagar um precatório, por exemplo, o ano seguinte não tem essa. Não tem como. Não tem como. Então e tudo aquilo que seja sanável, tá? Você tem como tá acertando isso daí. Então, você tem como o parecer seja modificado. Agora, tudo aquilo que não seja sanável é parecer de rejeição. Certo. Tá? Dentro de tudo que a senhora falou, o que a senhora acredita que seja mais necessário assim, para que se tenha uma boa gestão? A senhora acredita que só o cumprimento dentro das leis, daquilo que estipula as diretrizes, né, tanto lei federal como as leis municipais, ou a senhora acredita mais com superávit dentro do orçamento público? Isso vai gerar dentro de uma qualidade melhor para a elaboração de políticas públicas? Não, eu acho que a qualidade melhor para a política pública ainda é a vontade política. Porque se você tem o recurso, porque você tem recurso, o orçamento tem o recurso, que tem recursos que é obrigatório, tá?
para estar vindo. Então você tem o recurso, você tem a vontade política, você faz uma política pública correta, né? Planejada, correta, de acordo com aquilo que realmente a população precisa. Isso daí é o primordial de estar tendo uma coisa satisfatória para o município, para as pessoas, estar tendo uma qualidade de vida melhor. Eu acredito que seja a vontade política e, principalmente, a população precisa aprender a acompanhar o orçamento público, acompanhar de onde vem a receita, o que ele está pagando, o que não está pagando, por que está pagando, aonde está gastando. Isso daí seria tão fundamental que, olha... Se a senhora fosse deixar um recado, então, seria esse para a população? A população que acompanhe, sim. Acompanhe, cobre de quem eles elegeram, né? Cobre da pessoa. Porque eles estão aqui, eles têm boa vontade, que nem a Câmara aqui. Os vereadores têm atendimento com eles, estão aqui, sempre estão ouvindo, estão participando. Eles não executam, né? Mas eles são porta-voz da população com o executivo, né? E os vereadores, eles vão no bairro, participa, vai ver isso, aquilo. Então seria interessante isso. Se eu tenho um recado dar, é que a população aprenda a participar da vida pública. A participar nesse sentido, de cobrar, ver, você entendeu? É importantíssimo, né? Eu queria, agora para finalizar, agradecer a senhora pela recepção aqui, tá bom? Agradecer também aqueles que fizeram o caminho até a chegada da senhora, e que aqui dentro do nosso município, de todos os municípios do nosso estado de São Paulo, a gente possa acompanhar mais, se dedicar mais de perto, a conhecer as políticas dentro do nosso município e aonde que está sendo aplicado o recurso, né? Porque é que nem aquela frase tão conhecida, né? Siga o dinheiro, né? Para saber onde que está. Exatamente, é isso daí mesmo, siga o dinheiro, porque só assim, o seu dinheiro você faz isso, não faz? Com certeza. Exatamente, o recurso público é a mesma coisa, ponha na balança o seu dinheiro e o recurso público. O que você faz com o seu recurso público? Você não faz uma análise, eu estou ganhando isso, eu posso gastar isso, aquilo, no quê? Você analisa a sua despesa? Eu faço isso na minha, eu analiso o que eu estou gastando para ver se está certo, se não está, como está. Então, isso daí, o ser humano, o indivíduo, tem que fazer isso também com o recurso público. Ele tá ali, ele tem que cobrar, só que cobrar de uma maneira correta, né? Não é cobrar que cubra o buraco em frente da sua casa, não é nada disso, mas cobrar que a rua seja asfaltada para todos, né? Então, fique o asfalto correto. Tá bom. Obrigado, viu? Deus abençoe a senhora e que tudo também possa correr bem aí no decorrer do próximo ano. Se Deus quiser. Tá bom? Acredito que a gente vai se ver mais por aqui, tá bom? Bem assim, quando você quiser, apareça tomar um cafezinho aqui. Tá Muito bom? obrigado.